O protestantismo e a lavagem cerebral. Para entender o método didático que é usado em muitas seitas e também pelos protestantes, temos que entender bem o que é lavagem cerebral. A lavagem cerebral, também dita estupro da mente ou reeducação ideológica, professa em 3 etapas diferentes. 1. Colapso forçado ou descondicionamento. Trata-se de romper os laços do indivíduo com seu passado ou de apagar tudo o que possa prender ao seu berço e às suas origens. 2. Submissão e identificação. Depois do colapso, estimula-se a simpatia da vítima com o pastor, o missionário, etc. Este aparece como o seu grande benfeitor e libertador, que o emancipa de um passado tenebroso e lhe oferece a oportunidade de levar uma vida nova e autêntica. A vítima passa a adotar o modo de pensar e agir do mesmo, torna-se um aparelho pronto para funcionar segundo os desejos do seu manipulador. 3. Recondicionamento. Explorando a situação, o reeducador reconstrói a mente da vítima segundo a ideologia que ele professa. O homem assim reeducado ou robotizado se torna incapaz de distinguir seu modo de pensar original das concepções que lhe são impostas. Podemos dizer ainda que a programação do indivíduo incutida por muitos grupos consiste em enviar sugestões à mente dos seus adeptos de maneira constante, até aniquilar a capacidade de pensar dessas pessoas, apagam em suas vítimas a faculdade de discernir, tornam-lhes impossível as livres opções. As técnicas desses grupos religiosos são semelhantes às da juventude de Hitler e às dos chineses dados à reeducação. Não podemos esquecer que a lavagem cerebral explora certos instintos espontâneos do psiquismo humano, canalizando-os na direção do objetivo visado. Assim, há o instinto de conservação. A fim de conservar a sua própria existência, a vítima pode ceder a táticas totalmente estranhas à sua educação de berço. B. O instinto gregário. O senso social do ser humano é um valor, já que ninguém se realiza senão na sociedade. Todavia, esse senso pode ser distorcido na direção da gregariedade, ou seja, de seguir o grupo incondicionalmente ou de agrupar-se de maneira cega para não parecer diferente. C. Instinto de predomínio. Há no ser humano uma tendência inata a dominar e comandar em posições de prestígio. Ora, essa tendência também é explorada pelos agentes da lavagem cerebral, que sabem desenvolvê-la como uma forma de condicionamento. D. Conflitos emocionais. O processo de reeducação também excita os brios do reeducando, convencendo-o de que cometeu culpas graves. Esta convicção leva a vítima a aviltar-se, castigar-se e aceitar a condenação. Aqueles que condenam, vêm a ser os seus verdadeiros amigos e mestres. Além de explorar instintos naturais da pessoa humana, os agentes da lavagem cerebral recorrem a táticas que amedrontam, e a seu modo, condicionam a vítima. O pesquisador italiano Michele Sedelre realizou longos e aprofundados estudos. Em seu livro, põe em evidência as suas peculiaridades. Uma nota frequente desse percurso é o uso de táticas de coação, sob rótulos piedosos, para fazer adeptos. A sociedade de hoje talvez não tenha noção exata de quanto esse procedimento está em voga. O livro apresenta numerosos casos de lavagem cerebral exercidos nos novos movimentos religiosos. O protestantismo no Brasil. Distingue-se, na multidão de denominações protestantes, o conjunto das igrejas ditas históricas, fundadas no século XVI, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, e o grande número de correntes oriundas nos séculos XIX e XX. Mormons, testemunhas de Jeová, e pentecostais diversos. Aquelas são mais tranquilas, ao passo que estas são fortemente proselitistas e fanáticas. No Brasil, porém, observa que o protestantismo, em geral, em que se vai tornando popular, se torna cada vez mais agressivo em relação à Igreja Católica.
Existe até um plano de estratégicas dito amanhecer para tornar a América Latina um continente protestante dentro de poucos anos. Há a tentativa de tomar de assaltos as comunidades católicas e seus membros incautos. Para tanto, são utilizados procedimentos semelhantes aos que caracterizam a lavagem cerebral ideológica e a doutrinação sectária, procedimentos atrás expostos. Com efeito, registra-se 1. Forte campanha para desarraigar os católicos das suas origens religiosas, levando-os a romper os vínculos com sua comunidade. Esta etapa compreende violentas campanhas de difamação do catolicismo, campanhas de teor superficial, às vezes com base em mentiras, calúnias, notícias imprecisas. Tem-se a impressão de que os arautos do protestantismo repetem chavões sem saber justificar o que dizem. Chavões interessam porque são agressivos, não porque sejam verídicos. Assim o católico aprende a perder o amor à Santa Igreja Católica, a única que Cristo fundou. 2. Ao mesmo tempo os pregadores protestantes se apresentam como autênticos mestres, os únicos que conhecem a Bíblia e a podem explicar, são os libertadores da população católica. As explicações da Bíblia que eles oferecem, são frequentemente primárias, subjetivas, muito distante do sentido do texto sagrado, que foi originariamente escrito em hebraico, aramaico ou grego, e não em português ou inglês. Assim pretendem ganhar a simpatia e a amizade dos católicos. Tocam fibras sentimentais e afetivas muito mais do que a inteligência, a lógica, a veracidade. Não raro cativam pela assistência que prestam no campo da saúde, da economia, do emprego, atitudes estas que não raro atenuam ou apagam o senso crítico da pessoa beneficiada. 3. Aos poucos vai-se modelando uma reeducação do crente, muito mais afetiva do que intelectual, baseada em preconceitos não fundamentados. Certas palavras assumem enorme capacidade de impressionar e marcar, a veneração, que maldosamente é dita adoração, de imagens, mariolatria, papolatria. A desprogramação do crente fanático é muito difícil por causa dos preconceitos que lhes foram incutidos. Acontecem, porém, casos em que as pessoas verificam ser vítimas de abusos e manipulações e reagem, se conservam um pouco de senso crítico. Às vezes, porém, o esgotamento físico e moral dos crentes é tal que se deixam subjugar indefinidamente pelos seus pastores carismáticos, querem acreditar nestes mestres, porque não sabem mais em quem ou em que acreditar. Tal é a situação em que se vê a sociedade, no Brasil, do ponto de vista religioso. É uma alerta muito veemente aos fiéis católicos para que tomem consciência do significado da verdade da fé, estudem o seu credo, para tanto servirá, de modo excelente, o catecismo da Igreja Católica, e procurem viver generosamente a sua vocação cristã dentro da única Igreja que Jesus fundou e entregou a Pedro e seus sucessores. Retirado do site Veritatis Splendor. https://www.veritatis.com.br/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.